Muito bem, meus caros, muito bem. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, como vocês sabem, eu estou morando em Curitiba já há alguns dias, né? E olha, foi uma das decisões mais acertadas que eu fiz em toda a minha vida. E eu poderia resumir o acerto dessa decisão numa única palavra: silêncio. Tá? É claro que o silêncio absoluto não existe, não é? Ou melhor, existe, não é? Mas só no túmulo. Não é? E eu não tenho a pretensão de morrer antes do tempo estabelecido por Deus, não é? Que pode ser a qualquer momento. Mas isso não cabe a mim decidir, não é mesmo? Bom, é difícil explicar para vocês de que tipo de silêncio eu estou falando, né? Mas eu vou tentar. Imaginem, né? Imaginem que vocês vão a uma sala de concertos para ouvir a apresentação de uma orquestra. Tá? Bom, e o que acontece? No horário determinado, as pessoas começam a entrar na sala, né? E vão se dirigindo lá para os seus respectivos lugares, né? E há também todo aquele burburinho, aquele bulício, né, característico, composto de uma série de sons diferentes, né? As, as exclamações, né, de quem encontra um amigo ou um conhecido, né? Todas as interjeições que caracterizam a expectativa das pessoas em relação ao espetáculo, né? Algumas possíveis fofocas, né? Os murmúrios daqueles que não conseguem encontrar os seus lugares, e também, claro, o ranger dos assentos quando as pessoas se instalam neles, né? Bom, e depois o que acontece? Depois a orquestra entra no palco e os instrumentistas começam então a ocupar os seus lugares. Lugares que não são aleatórios, mas obedecem a uma regra muito clara, né? Uma regra que pode variar dependendo aí da composição da orquestra, mas que é sempre obedecida. Bom, então eles começam a afinar lá os seus instrumentos, né? Seguindo os sons que o primeiro violino, né? Que também recebe o nome de Spala, e que inclusive pode até substituir o maestro, né? Quer dizer, os sons que o primeiro violino produz. Bom, e quando isso começa a acontecer, o que ocorre? O burburinho do público diminui, né? Por quê? Porque todos sabem que em poucos segundos o maestro vai surgir no palco, né? E quando ele entra, seguindo o ritual de todos os concertos, ele é recebido com aplausos, ele cumprimenta o Spala, né? Os aplausos param, ele se vira para a orquestra e então se faz um momento de intenso silêncio, né? Que é só quebrado assim aqui e ali por pessoas que se acomodam nos seus assentos, né? Respiram fundo, soltam lá um pigarro, né? Então o maestro ergue os braços, a orquestra está com a atenção fixa nele e um segundo depois do primeiro gesto do maestro, a música nasce. E assim vai continuar até o fim da apresentação. Muito bem. Bom, há outros detalhes interessantes, né? Como aquele silêncio mais longo que se faz entre um movimento e outro. Movimentos que compõem uma sinfonia ou um concerto. E nesses silêncios ninguém se manifesta, ninguém aplaude, porque todo mundo sabe que ainda não é o fim da peça, né? Bom, mas então vamos supor que você está lá
ouvindo a apresentação da orquestra. Os sons dos instrumentos preenchem a sala de concerto, né? As variações dos acordes são impressionantes e transmitem uma série de sentimentos, de emoções, né? Quer dizer, fazem a sua mente viajar ou se concentrar naquelas partes que você talvez já conheça, que você talvez até admire. Agora, por quê? Por que a beleza emerge desse conjunto harmônico de sons? Por que você pode ouvir tudo e acompanhar o andamento da música com perfeição? Por quê? Porque no fundo, porque por trás desses sons existe o silêncio. Quer dizer, o silêncio é a atmosfera que permite que você ouça os sons, que você seja hipnotizado pela harmonia de sons que o compositor criou. Quer dizer, é o silêncio que sustenta os sons e permite que eles se tornem quase que visíveis diante de você, diante da plateia magnetizada, fascinada pelo que ela está ouvindo. Tá? Bom, mas vamos supor que você está lá na plateia, tá? E nessa noite a orquestra tem a visita de um pianista famoso que vai interpretar o concerto para piano número 2 do Brahms. Tá? Bom, e você como eu, você adora essa peça, você já ouviu ela dezenas de vezes. E quando o terceiro movimento começa, né? O andante, né? O andante com aquela suavidade que as cordas criam, bom, você está absolutamente fascinado pela leveza dos sons, né? E então o pianista começa a tocar a sua parte, né? Um trecho que lembra uma canção de ninar, né? Ou o momento em que você ouviu pela primeira vez na sua vida uma declaração de amor, né? Bom, nesse momento ocorre um imprevisto, tá? Um terrível imprevisto. Alguém começa a tossir 3 fileiras atrás de onde você está. É uma tosse a princípio contida, né? Quer dizer, o tossidor, não sei se existe essa palavra, mas o tossidor, ele parece se desculpar a cada tossida, né? Mas você percebe que é algo incontrolável, né? E de fato, a tosse aumenta. A pessoa parece engasgada, né? E é como se ela tivesse prestes a sofrer um colapso, né? E a música não para. Mas o que aconteceu? Bom, toda a magia se perdeu, né? E se perdeu porque aquele silêncio foi destruído pela tosse. Até que a pessoa percebe que, bom, não é possível ela continuar ali tossindo, né? Bom, ela se levanta e sai da sala. E então a música volta a ocupar o seu lugar primordial, né? E a sua mente, a mente do ouvinte, volta a divagar, embalada pelos sons. E é como se todos os seus melhores sentimentos confluíssem para as mãos daquele pianista incrível, né? Para aquele conjunto de harmonias que ressuscitam Brahms e provam como a arte pode ser transcendente, né? Bom, eu sei, né? Eu sei que o meu exemplo talvez tenha sido longo demais, né? A minha explicação pode ter cansado vocês, mas é esse silêncio que eu escuto aqui em Curitiba. Tá? Não é o silêncio absoluto, claro que não. Tem passarinhos cantando no quintal, os carros passam na rua, uma serra funciona em algum quintal distante, um
Um avião às vezes sobrevoa o bairro, né? O caminhão de lixo reciclável aqui em Curitiba, ele toca uma sineta muito simpática quando ele circula pelos quarteirões, né? E claro, tem também os cães da vizinhança, mas o silêncio existe sobre todas essas coisas, tá? É um silêncio limpo, um silêncio cristalino, né? Quer dizer, entre um som e outro, é como se eu pudesse estender a mão e afagar o silêncio, né? Acariciar o silêncio, como forma de agradecimento por ele existir e por ele fazer parte da minha vida, né? Esse silêncio, né? Esse silêncio, no qual nós raramente prestamos atenção, bom, é só ele que permite que a comunicação exista, tá? O que seria de nós se todas as nossas conversas, se todos os minutos do nosso dia fossem preenchidos por uma tosse persistente, por um tossidor incansável que fica sempre atrás de nós, tossindo, 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 né? Imagine que você está em casa, né? E é um domingo, e a família toda está lá reunida, né? E as crianças brincam, as crianças choram, as crianças gritam, as panelas batem na cozinha, o cachorro late, você decide ligar uma música, um dos seus filhos quer jogar videogame. Bom, e como é que você não enlouquece com todos esses sons? Por quê? Porque o silêncio perpassa todos esses sons. Porque esses sons não são simplesmente barulhos, mas são a música da vida vibrando ali em torno de você. Tudo isso tem uma harmonia, ainda que pareçam sons desencontrados, né? E tanto é verdade que você se sente plenamente integrado a esses sons, né? Agora, experimente nessa mesma sala, na sua casa, nesse mesmo domingo, colocar alguém tossindo persistentemente. O que vai acontecer? Bom, o que vai acontecer é que a harmonia vai se desintegrar imediatamente, né? Imediatamente. Bom, na verdade, se você prestar atenção, tudo existe por causa do silêncio, né? Assim, você só consegue ler por quê? Por quê? Porque o texto está pontuado de silêncios, né? Silêncios mais breves e mais longos, né? Que dependem aí dos sinais de pontuação que o autor utiliza, né? E claro, que dependem também da forma como você lê e de como você interpreta esses sinais de pontuação, né? Quer dizer, imagine um texto sem sinais de pontuação. Quer dizer, para nós seria impossível a sua leitura, né? Agora, imagine se você não soubesse interpretar esses sinais. Se você lesse com silêncios iguais o ponto final, a vírgula e o ponto e vírgula. Imagine se você saltasse de um parágrafo para outro como se você estivesse fazendo uma leitura corrida, uma leitura acelerada, uma leitura maluca, né? Assim, pense em você lendo num passar de olhos uma receita de bolo, né? Só para conferir as medidas de açúcar, farinha, manteiga e fermento. Bom, é uma leitura quase sem silêncios, quase sem pausas, se você, claro, está acostumado a fazer esse bolo. Mas pense agora, quando você começa a ler um autor que você nunca leu antes, né? É o primeiro romance dele que você vai enfrentar. O que é que você faz? Bom, você vai devagar, tateando o terreno, né? Experimentando o terreno,
sem saber direito como esse autor quer conduzir a sua atenção e, principalmente, sem saber direito para onde ele quer levar você. Quer dizer, é como se você andasse no escuro, num lugar desconhecido. Então, as pausas, os silêncios, eles são naturalmente maiores, ainda que você não perceba isso. Como é que um poeta constrói o ritmo de cada poema? Quer dizer, de onde nasce a musicalidade dos versos? Nasce do embate, do encontro e do desencontro dos fonemas. É verdade. Nasce das rimas, nasce da própria estrutura dos versos, mas nasce principalmente dos silêncios. Desse silêncio de fundo que está em todos os lugares. Desse silêncio que existe entre uma batida e outra do seu coração. O poeta e o escritor em geral, eles trabalham esses silêncios utilizando também os espaços em branco da página do livro. Preste atenção na disposição dos versos. Veja como ela é completamente diferente daquele bloco compacto de letras que preenche uma página de um romance ou de um conto. Esses espaços, todos esses espaços, são silêncios. E você precisa se concentrar neles, porque eles são tão expressivos quanto os sons que as palavras constroem na sua mente. Na verdade, a expressividade do texto só é completa porque esses silêncios existem. Você só consegue ler porque você respira, porque você permite que o silêncio sustente o ritmo do texto e o ritmo da sua mente. E quantas vezes, quando a gente se perde na leitura, nós percebemos que se a gente volta algumas páginas e começa a reler, mas agora num outro ritmo, com calma, criando breves pausas de reflexão, o que acontece? Bom, aí a leitura vai gradativamente se tornando compreensível. Então vejam que o silêncio, ele precisa ser vivido, o silêncio precisa ser experimentado. Mas para que isso aconteça, você precisa prestar atenção nele. O silêncio está lá, em algum lugar. Ele nunca termina, ele nunca cessa. Enquanto o silêncio for perceptível, enquanto o silêncio persistir, você pode compreender a música da sua vida, do seu dia a dia, das suas leituras. Muitas vezes você vai precisar prestar atenção. Você vai ter de se concentrar um pouco para encontrar o silêncio. Mas veja, é um silêncio que não é necessariamente um sentimento de paz ou de tranquilidade. Também não é um vazio, mas é um movimento que nos leva adiante. É a prova, é um silêncio que é a prova de que nem tudo é dizível. Ou seja, de que há coisas que só podem ser ditas por meio do silêncio. Então, esse silêncio, ele nunca é o nada, nunca. Mas ele está pleno de ser, pleno de vida. E você precisa descobri-lo, você precisa experimentar esse silêncio. Então, assim, pense comigo, neste exato momento, milhões e milhões e milhões de coisas acontecem no universo. Assim, de uma semente que delicadamente está se abrindo sob a terra do vaso que está aí no seu jardim, até o nascimento de uma estrela numa galáxia desconhecida.
E você está no centro desse imenso silêncio que dá vida a todas as coisas. Né? Então esse silêncio, ele é em parte todo seu. Né? E na verdade, nós só existimos porque nós todos somos filhos desse silêncio. Tá? É isso, meus caros. Olha, um grande abraço para vocês. Tudo de bom, viu? Um abração.